Glória. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5. Verso de número 18. Vamos ler somente o verso de número 18. Nesta noite. Quem achou a referência bíblica, diga amém. Amém. Que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir todos juntos, irmãos? 1, 2, 3. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Pode vos assentar. Meus irmãos, eu estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor Deus nos concede de retornar a esta casa para juntos a gente se alegrar na presença dEle. Louvo a Deus pela vida do pastor Alexandre, perdoe-me. Pastor Alexandre, convite, louvo a Deus pela vida do mesmo. E a minha oração, pastor Alexandre, que Deus continue abençoando o Senhor e toda a sua casa, toda a sua parentela. Louvo a Deus também pela vida do meu amigo pastor Flávio, é o nosso amigo. Deus continue abençoando, estava com saudade. Pastor Flávio é um amigo que o Senhor Deus tem nos apresentado. Minha esposa, como foi apresentada, está conosco também. E para a gente é um privilégio. Irmãos, todos nós somos sabedores que o verso de número 18 está alinhado e também ligado aos dois versos anteriores que nós não lemos, mas o pastor Alexandre, ele leu. Todos nós sabemos que o verso de número 18 é uma declaração direcionada para com as nossas vidas, de como nós estamos vivendo, de como nós estamos atravessando, de como nós estamos agradando ao Senhor. Todos nós sabemos que a vida do ser humano, ela é baseada em acontecimentos, e esses acontecimentos, eles têm que nos mostrar a real atitude que nós temos que ter para agradar ao Senhor. À vista que nós estamos vivendo numa sociedade em que nós precisamos ter para ser feliz, nós precisamos ganhar para ser feliz, nós precisamos ter porta aberta para ser feliz. Só que quando nós lemos as Sagradas Escrituras, a felicidade, o gozo de um ser humano não está baseado naquilo que ele tem, não está baseado naquilo que ele vai galgar amanhã. É bem verdade que o texto em Mateus capítulo 5 e no verso de número 12, o Senhor falando ali as bem-aventuranças, depois das bem-aventuranças anotadas pelo mestre, ele diz no verso de número 12, que nós temos que exultar, se alegrar, porque nós temos esta capacidade de ser feliz, independentemente daquilo que nós temos. É bem verdade que a palavra exultar, se alegrar, é você cantar louvores, independentemente da situação que você está vivendo. Só que o texto que nós lemos no verso de número 12 está dizendo: em tudo dai graça. Nós temos que entender o que significa em tudo dai graça. É bem verdade dar graças a Deus em qualquer situação, de fato que reconhecer a soberania de Deus. Todos nós, quando lemos este versículo, nós se deparamos com um estado que nós temos que se colocar: dar graças a Deus, louvar a Deus.
em qualquer situação adversa, em qualquer situação precária, aqui é onde começa a se estabelecer a real convenção de um ser humano. É aqui que começa a se estabelecer na vida do cristão a real convenção que ele teve diante de Jesus. Todos nós, quando lemos o verso de número 18 de 1 a Tessalonicenses, nós vemos esta situação se cumprir na nossa vida, pois o escritor está dizendo que nós temos que dar graça, louvar, bendizer, exaltar. Mas como dar graças a Deus? Como louvar a Deus? Como exultar? Como louvar ao Senhor em meio às situações adversas? Como é que eu e você, em meio a uma sociedade ímpia, em meio a uma sociedade pagã, em meio a uma sociedade que nos persegue, em meio às provações, às lutas, às pedras, às muralhas, como eu vou ter a capacidade de dar graças a Deus, de louvar a Deus, de bendizer a Deus, de se alegrar em momentos críticos, em momentos tenebrosos? Como é que eu vou dar graças a Deus em todas as circunstâncias? Nós devemos então condicionar que a nossa gratidão não é uma gratidão passageira, porque todos nós sabemos que quando nós galgamos uma posição diante da sociedade, é bem verdade que a gratidão, a palavra grata, a palavra de ânimo, a palavra de alegria, ela vai estar plantada no nosso coração, e então nós vamos sair, direcionar, falar e verbalizar. Só que quando nós lemos o verso de número 12, não está falando de uma alegria passageira, não está falando de um louvor passageiro, não está falando de dar graça, uma graça passageira. É por isso que quando o escritor escreve isso aqui, ele está condicionando primeiro, dois versículos anteriores. Ele diz: regozijai-vos sempre. Segundo, ele diz: orar sem cessar. Primeiro, o escritor está dizendo: você tem que estar alegre, você tem que louvar. Segundo, você tem que ter comunhão, você tem que orar sem cessar. Orar sem cessar não é todos os momentos você orando, não é em todos os momentos de joelhos dobrados, não é em todos os momentos você clamando a Deus. Não, orar sem cessar é você ter a comunhão plena com o Senhor. Em todos os lugares que você entrar, você ter a comunhão com Ele, está conectado, ligado. Você está, vamos dizer, está como a internet, que precisa de toda a fiação para ser ligada. E todos nós sabemos que para a internet funcionar, ela precisa de quê? Ela precisa de um capacitor, ela precisa de um receptor, ela precisa de todo o mecanismo para funcionar. Na nossa vida, nós precisamos disso. Não adianta somente sorrir aqui e simplesmente chorar amanhã. Não, nós temos que entender que o Deus que está conosco aqui é o mesmo Deus que vai estar conosco amanhã. O Deus que está conosco na hora do choro é o Deus que vai estar conosco também na hora do cântico, na hora do louvor. O Deus que está conosco quando a porta abre é o Deus também que vai estar conosco quando a porta estiver fechada. O Deus que está conosco quando nós cantamos o hino da vitória, mas amanhã, por situações adversas, a vitória se sai um pouco da nossa vida e vem a tribulação, o mesmo Deus está conosco. Por que, Daniel? Sabe por quê? Porque tudo liga em uma fiação extraordinária. Se tem, nós adora. Se não tem, também nós adora. Se a porta está aberta, nós dá graças a Deus. Se a porta está fechada, nós damos louvor ao Senhor. Se a porta está aberta e nós estamos sorrindo e cantando, nós dizemos muito obrigado. Mas se a porta fechou e o deserto veio para a minha vida, nós levantamos a mão também e dizemos muito obrigado, porque o Senhor está conosco. É isso que nós temos que entender. É isso que a igreja tem que compreender. Em Romanos capítulo de número 1,
E no verso de número 21 está dizendo: portanto, tendo conhecido a Deus, contudo não nos gloriaram como Deus, nem lhe deram graças assim nas suas especulações, e não desvaneceram o seu coração insensato se obscureceu. Sabe o que o escritor romano está dizendo assim? Está dizendo aqui, ele está dizendo: nós não adoramos por aquilo que a gente tem. Por quê? Porque a falta de conhecimento da graça de Deus nos torna ingratos e nos afasta de Deus. É isso que está acontecendo no planeta Terra, no Brasil, no mundo. As pessoas só querem adorar a Deus se elas tiverem, se forem beneficiadas, se a porta abrir. Se a porta não abrir, Deus não serve. Se a porta está fechada, Deus não presta. Agora, quando a porta abre, aí Deus presta. E o evangelho não é para isso. O evangelho é quando tem, ele é Deus. Se eu não tenho, ele é Deus do mesmo jeito. O que o escritor está dizendo: se eu for reconhecido como alguém que faça algo para Deus, tudo bem. Se eu não for, tudo bem também. Só que nós temos que compreender, para sermos continuamente gratos, nós devemos trazer à memória a importância do sacrifício de Jesus que Ele fez por nós. É por isso que quando nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 9, verso de número 8 até o verso de número 10, ele está dizendo: e Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda graça, a fim de que temos sempre em tudo toda a suficiência, abundez em toda obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente aos que semeia, também vos dá o pão para comer, e multiplicarei a vossa sementeira, e aumentei os frutos da vossa justiça. Sabe o que é que o escritor está dizendo aqui? O mesmo Deus que dá semente, Ele dá o fruto. O mesmo Deus, aquele que morreu por nós, é aquele que está presente conosco, e está dizendo: eu sei do que você precisa, eu sei do que você necessita, eu sei do que você está precisando hoje e vai precisar amanhã. Então sossega a alma, sossega o coração, fica tranquilo, vai continuando dando glória a Deus, e deixa que as coisas que Ele tem o poder para resolver, Ele resolve. Aquilo que eu consigo, eu faço, mas aquilo que eu não consigo, Ele vai fazer por mim. Tem um escritor que diz: as muralhas que eu consegui derrubar, eu vou derrubar, mas aquelas que eu não consegui colocar elas ao chão, o meu Deus vai colocar elas ao chão por mim. É por isso que nós estamos aqui, irmão, porque nós reconhecemos que somos pequenos, que não temos a capacidade de abrir a porta, nós não temos a capacidade de cantar com os nossos próprios méritos, mas nós reconhecemos que Deus é aquele que faz infinitamente mais daquilo que nós precisamos e de que nós necessitamos. Então agradecemos a Ele, então louvamos a Ele. Pelo quê? Pela vida. Nada mais, nada menos, pela oportunidade que Ele nos entrega, que Ele nos dá, que Ele nos concede. Não há como, irmãos, não tem como a gente caminhar em direção ao céu se a gente não se enquadrar nesse versículo aqui. Porque esse versículo aqui eu estava meditando e eu vi: isso aqui é uma base. Isso aqui é uma base para a fé cristã. Isso aqui é a base que nós temos que ter em todos os momentos da vida. O que, Daniel? Dar graças a Deus, exultar a Deus. E nós estamos vivendo um tempo em que a sociedade está distorcida. Aonde? Eles querem a porta, mas não querem aquele que abre a porta. Eles querem a bênção,
mas eles não querem servir ao dono da bênção. Eles querem que tudo na vida deles dê certo, mas eles não querem ser grato a Deus pela vida, pela oportunidade, pela família. O Senhor está usando o apóstolo Paulo para dizer para a gente em que vocês só têm motivos para cantar. Pelo que eu fiz por vocês, vocês só têm motivo para cantar. Se nós analisarmos o versículo profundo, Deus está usando Paulo para dizer: ei, eu morri por vocês, eu fui escarneado por vocês, eu fui açoitado por vocês. Então, a partir do meu sacrifício na cruz, vocês só têm motivos para cantar. Independentemente da situação, é para cantar, porque depois do sacrifício dele, abriu um leque de oportunidades. Agora eu tenho um livre acesso a ele. Agora eu tenho a oportunidade de chegar no céu. Agora a cruz foi tirada de mim. Ele pegou os meus pecados, a minha culpa, levou sobre ele. Então o versículo está dizendo: você só tem motivos para cantar e se alegrar mediante ao meu sacrifício. E nós temos que fazer isso. Tomar para si. O que nós lemos aqui é independente daquilo que acontece com a nossa vida. Só que dentro da Bíblia Sagrada nós encontramos alguns personagens que eles atravessaram situações adversas, mas mesmo assim eles não retrocederam. Quando nós lemos no livro de Gênesis, no capítulo 22, do verso 1 ao verso 2, a Bíblia vai falar que Abraão ele vai ter um filho. Abraão tem um filho, o filho nasce, traz alegria, Isaac vai crescer. Só que quando Isaac está grande, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sacrifica o teu filho para mim. Eu te dei, mas agora eu quero. O mesmo Deus que deu para Abraão Isaac, que em hebraico quer dizer sorriso, Deus está dizendo: eu quero ver se você vai ter coragem de pegar o teu sorriso e sacrificar para mim. Deus não queria matar Isaac. Deus queria ver se Abraão tinha coragem de fazer isso para ele. Porque de boca, irmão, todo mundo fala, todo mundo todo mundo faz. De boca, ixi, eu vou longe, eu falo, pronuncio. Agora eu quero ver com atitude. Agora eu quero ver fazer na prática. Porque tem vários profissionais. Tem um profissional que a parte dele é teórica, principalmente na área de construção. Ele lê o projeto, ele sabe quantos ferros pega, ele sabe quantos metros de cimento vai pegar. Só que na prática não é com ele. Na prática ele não dá. E mesmo assim é nós. E nós temos que entender que Jesus quer que a gente não tenha uma vida teórica. E tem muitas pessoas vivendo na teoria, dizendo que mas não faz, dizendo que quer, mas não faz. Só que Deus olha para Abraão e está dizendo: Abraão, eu quero ver na prática se você gosta de mim mesmo. Eu quero ver se você dá louvores para mim mesmo, se eu arrancar aquilo que você tem, que você ama e que você levou anos para você adquirir. Ei, sacrifica o teu filho. Só que a Bíblia vai dizer que ele sobe lá para o monte de Moriá. Ele vai subir, e ele vai subir com Isaac. Quando ele está em cima do monte, preste a imolar Isaac, Deus aparece. Aí Deus diz lá no capítulo 22, verso de número 10 ao verso de número 12, Deus diz para Abraão: e Abraão estendeu a mão e tomou o cutelo para imolar seu filho.
Mas o anjo do Senhor lhe brandou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a tua mão contra este moço e não lhe faças nada, porque agora, olha a palavra, porque agora não é verbo passado e nem verbo do presente, não é verbo do futuro, é presente. Ele está dizendo: pois agora, nesse momento, eu sei que tu temes a mim. Deus está dizendo: agora eu sei. De outras maneiras, Abraão não estava sabendo não. Há um tempo atrás eu não estava sabendo não, mas agora eu estou sabendo que tu temes a mim e não me negaste o teu filho. Aí ele dá simplesmente uma referência: o teu único. É aquilo que você tem. Você não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 5. É o teu único. Então Deus estava dizendo: você só tinha um, e você ia sacrificar esse um para mim. Você ia dar esse um para mim. Sabe o que é que Deus quer de nós, irmão? Deus não quer aquilo que está sobrando na nossa vida. Deus não quer aquilo que a gente tem de muito na nossa casa, não. Deus quer a prioridade. Sabe o que é que Deus quer da minha vida? Ele quer prioridade. Sabe o que é que Deus diz para mim, Daniel? Eu não quero aquilo que está sobrando de você. Se sobrar tempo você vai orar, não. Não, se sobrar tempo eu vou ler a Bíblia, não. Se sobrar tempo eu vou jejuar, porque me convidaram para tomar aquele café na padaria fulano de tal, e a comida lá é boa, então eu não vou jejuar, não. Deus quer prioridade. E eu vou lhe dizer uma palavra: quando você prioriza Deus, Deus também prioriza as tuas petições. Levanta a mãozinha para cima assim, por gentileza, que eu vou liberar uma palavra profética para você. Eu quero liberar que a partir de hoje Deus vai ser prioridade na tua casa, no teu emprego, na tua família, no teu casamento. Eu profetizo que a partir de hoje você cola em Deus, Deus cola em você, e aquilo que estava tudo torto Ele conserta, Ele resolve, e você vai ser feliz com Ele. É prioridade, irmão. Só que nós queremos colocar somente o último para Deus. Deus, Ele quer prioridade da nossa vida. E nós temos que compreender isso. O maior interessado para ver o teu crescimento não é o teu irmão que está sentado do teu lado. O maior interessado que quer ver você feliz, vencer na vida, não é o teu familiar. Não. O maior interessado para ver você romper, conseguir ser abençoado, é o próprio Deus. Só que eu costumo dizer que antes da porta aberta vem a preparação de Deus na nossa vida. Por que, Daniel? Porque a preparação de Deus, ela vai me preparar para aquilo que Deus tem para a minha vida. E nós vivemos um tempo em que estamos invertendo. Eu quero a porta, depois o preparo. Só que quando eu leio a Bíblia, eu vejo todas as vezes, quando eu olho para a vida de José, eu vejo Deus preparando ele para depois levantar ele como governador. Quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo Deus preparando Davi para depois colocar ele na cadeira de rei. Quando eu olho para a vida de Paulo, Deus chama Paulo em capítulos 9 de Atos, mas depois do encontro que ele tem, ele vai para a Arábia se preparar, receber de Deus, comunhão com Deus. Só que hoje nós estamos invertendo os valores. Eu quero a porta, depois eu preparo. Eu quero cantar primeiro, para depois eu me preparar. Deus não. Deus, Ele primeiro quer preparar a minha vida. Porque se Ele abrir a porta, você despreparado, amanhã você vai desviar, amanhã você vai se frustrar. Por que, Daniel? Porque o peso da porta que Ele abrir, você não vai aguentar, você não vai suportar. É por isso que Deus primeiro quer preparar o seu caráter, preparar a sua vida, preparar a sua alma, preparar seu coração. E Deus tem compromisso com aquele que aceita o seu preparo.
Porque quando estou dizendo, Deus me prepara, eu estou dizendo, pode doer, pode machucar. É por isso que no capítulo de número 3, verso de número 20 de Apocalipse, Deus está dizendo, pela boca do servo dele, João, quando ele escreve, ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, Deus estava dizendo através do servo dele, eu estou batendo na porta. Só que se alguém abrir, eu entro. Olha para cá. Isso aqui é condicional. Porque se alguém abrir, ele entra. Se ele não abrir, ele não entra. E quando alguém vir para minha casa, se um parente meu vir para minha casa, eu dou legalidade para ele dizendo, fique aqui, eu vou ter que sair, minha esposa também, fique aqui. Dentro de casa, eu estou dando legalidade. Pode abrir a geladeira, pode ligar a TV. Se quiser fazer uma faxina na casa, mudar os móveis de lugar, tem a liberdade. Por quê? Porque eu dei a legalidade dele entrar. Quando Deus diz que está batendo na porta, e se alguém abrir a porta e deixar ele entrar, ele está dizendo, você está me dando a autoridade de entrar dentro da casa e fazer mudança. Sabe por que muitas pessoas não estão recebendo a porta de Deus? É porque Deus está batendo, Ele está ouvindo, mas não está abrindo a porta. Deus está batendo na porta dizendo, eu quero fazer tudo novo, eu quero fazer tudo novo na tua vida. Mas tem muitas pessoas no Brasil que estão ouvindo a voz e está dizendo, não vou deixar Jesus entrar, porque se Jesus entrar, Ele vai mudar aquilo que eu gosto, vai tirar aquilo que eu gosto, vai arrancar aquilo que eu gosto, e aquilo que eu gosto eu não quero jogar fora, eu quero continuar do mesmo jeito. Ei, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, é melhor deixar Jesus mudar tudo e ir para o céu, do que deixar tudo do mesmo jeito e não chegar no céu. É por isso que eu costumo dizer, aqueles que deixam Jesus entrar, eles estão dizendo, Pai, pode doer, a lágrima pode rolar no rosto, eu posso ficar frustrado, amargurado, contrito, arrasado, mas aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero. Aquilo que o Senhor tem para mim, eu recebo. Aquilo que o Senhor tem para minha casa, eu recebo. E é isso que está faltando na geração brasileira. O que, Daniel? Querer aquilo que o Pai tem para a nossa vida, querer aquilo que Deus tem para a nossa história. E a pergunta é, e responda para você, qual o estilo de vida que nós estamos tendo? Dando graças a Deus por tudo, porque a Bíblia diz que é a vontade do Deus Pai. Qual o estilo de vida que nós estamos tendo? Será que nós estamos exaltando a Deus em todos os momentos? Ou nós não estamos mediante aquilo que nós estamos vivendo? Para me encerrar, eu quero que você compreenda que, mediante tudo que você passa, mediante tudo que você está vivendo, mediante tudo aquilo que você atravessa, não tem que ser um motivo para você desistir. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, ele não era simplesmente um homem envolvido, ou simplesmente com as circunstâncias que lhe acontecia, ele deixava de agradar ao Senhor. Mas quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, olhamos que mediante as situações vividas, ele não deixou de agradar a Deus. Atos capítulo 28, verso de número 3 ao 5. Paulo é picado por uma cobra, não parou. Atos capítulo 27, 22 ao 24, sofreu naufrágio em Mileto, não parou. Atos 2 Coríntios 11, 32, 33, teve de descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária, parou? Não parou. Atos 13, 50 e 51,
foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Parou? Não parou. Atos 16, 23 e 24. Na Macedônia foi açoitado, preso, amarrado com os pés em um tronco. Ele parou, Daniel? Não parou. E por que é que nós queremos parar no meio da caminhada, meu filho? Por que a gente fica frustrado só porque a gente foi mandado embora da empresa? Só porque o orçamento do mês não se encaixou naquilo que a gente gastou? Só porque a gente vendeu o carro e agora está andando só de Uber? Não, não é assim. Mediante tudo aquilo que acontece na nossa vida, não podemos parar e desistir, porque Deus está conosco. Sua vida está baseada em quê? Atos 17, 13 e 14. Foi perseguido pelos judeus em Tessalônica porque pregou em Bereia. Olha de novo. Atos 19, 23 ao 26. Por pregar contra os deuses de Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Todos nós sabemos. Demétrio queria pegar Paulo, o ourives, por pregar a palavra de Deus. Nós não sofremos nenhum terço daquilo que Paulo sofreu. Nós não sofreu naufrágico para pregar a palavra. Nós não foi açoitado, colocado num tronco por pegar a palavra. Não. E por que a gente quer parar? É por isso que eu disse no começo que este versículo se encaixa na base da fé cristã. Porque se esse versículo se encaixa na minha fé cristã, pode açoitar, irmão, pode bater, pode jogar pedra. Se esse versículo eu compreendo ele, eu guardo ele no meu coração, que é para mim dar graça, exultar, se alegrar, pode dizer que eu não vou, pode trancar a porta e dizer: Daniel, você não vai. Mas quando eu acredito nesse versículo, eu estou dizendo: mas graças a Deus, eu estou no caminho certo, não vou parar. Quando esse versículo se encaixa em mim, pode dizer que eu não vou, pode dizer que eu não tenho promessa, pode fechar todas as portas, mas eu acredito que Deus está no controle de tudo na minha vida. Mas a pergunta é: como é que você está vivendo mediante esse versículo? 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Paulo teve que suportar um espinho na carne. Ele foi até a Deus e disse: ó Senhor, retira de mim. Jesus olhou para ele e disse: a minha graça te basta. E foi por 3 vezes orar para arrancar o espinho da carne que ele tinha. E a palavra de Deus para a vida dele é: a minha graça te basta. Jesus estava dizendo: Paulo, fica tranquilo, você está sofrendo com isso aí, mas eu estou contigo nessa luta. Para me encerrar, mediante a tudo isso, mediante a todas as circunstâncias, mediante todas as provações, eu quero lhe dizer que você não tem, não pode, não deve parar no meio desta caminhada. Daniel, qual o conselho que você me dá? O que é que eu devo fazer a partir de hoje? Sabe o que você vai fazer? A partir de hoje você vai começar a cantar mesmo no meio da tribulação. Mesmo em meio à provação você vai cantar: Daniel, mas eu estou sofrendo demais. As provações minhas são muito pesadas. Eu sofro demais. Eu quero que você entenda e que você faça o que está escrito em Filipenses capítulo 4, verso de número 12 e verso de número 13, que está dizendo: sei estar batido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura ou como ter fome,
tanto até abundância, como padecer necessidade. Aí você conclui dizendo para a tua prova e para a tua dificuldade: posso todas as coisas em naquele que me fortalece. Sabe o que é que você vai dizer para a luta? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que é que vai dizer para a tua prova? Eu não posso ter, posso não ter, posso cantar, posso não cantar, mas eu não vou parar mediante a luta, dificuldade, problema, deserto. Você não pode desistir. Você não pode parar. Fica de pé, por gentileza. Você não pode retroceder. Eu quero dizer, se o inimigo pensou que tu vai parar por causa de luta, perdeu, irmão. Você não vai parar por causa disso. Você não vai parar por falta de dinheiro. Você não vai parar por falta de amigo. Você não vai parar por falta de patrocínio. Você não vai parar. Se o inimigo pensou que tu ia desistir, largar a tua casa, a tua igreja, o teu esposo, a tua esposa, a tua família, por causa de decepção, perdeu. Hoje Deus te dá graça. Hoje Deus te dá graça. Levanta a mão que eu vou profetizar. Hoje Deus te dá graça. Hoje Deus te dá graça. Hoje Deus te renova. Ei, você não vai parar porque Deus está contigo. Então nesta noite comece a acreditar, comece a cantar, comece a exultar, comece a dar graça. Daniel, mas eu perdi, dê graças a Deus. Mas eu estou sofrendo, dê graças a Deus. Mas se eu não tenho, dê graças a Deus, porque Ele está contigo. Essa é a diferença do cristão, irmão. Essa é a nossa diferença. Lá no mundo, estou encerrando. Lá no mundo é o seguinte: se você tem, você está no meio da massa. Se você tem, lá, você é o playboy. Você tem os melhores amigos. Os amigos lhe consideram. Lá no Ceará, onde eu morava, tempo de escola, fazia as amizades com os playboys, cheios de dinheiro. E era só selecionado. Era só quem tinha. Aqueles que não tinham, colocava de lado. Aqui não. Aqui, irmão, se você tem, Deus está dizendo para ti: estou colado em você. Se você tropeçou e muitos te abandonaram, Jesus chega e disse: caiu, tropeçou, mas eu estou contigo. Aleluia, aleluia. Daniel, eu fui traído. Jesus chega e disse: mas eu estou contigo. Foi traído por outros, por mim não. Aleluia. Daniel, mas eu estou passando no vale. Só Jesus sabe, Ele sabe. E é por isso que Ele te trouxe aqui para te dizer: você pode passar no vale, você pode passar no fogo, você pode passar no meio das pedras, você pode passar no meio dos espinhos. Ele é fiel, Ele é o teu amigo fiel. Os amigos podem te abandonar, ei, a empresa pode te mandar embora, mas Deus permanece contigo. E Ele te diz: eu estou contigo em todos os momentos. Quando você está clamando de joelho dobrado, eu estou lá. Quando você está chorando, eu estou lá. Quando você está clamando na madrugada, sozinho, angustiado, eu estou lá. E eu quero profetizar que a partir de hoje a tua vida muda. O alabrando, recebe ombara, sai. Deus começa a virar esta página na tua vida. Deus começa a virar esta página na tua história. A tua história foi de derrota, de tristeza, de angústia. A tua história foi baseada em sofrimento, mas Deus me trouxe lá de Águas Claras para cá, para dizer esta palavra para a tua vida. A partir de hoje eu estou mudando. A partir de hoje eu estou te moldando. A partir de hoje eu estou te capacitando. E o inimigo vai ver. Ele apostou que tu ia cair, que tu ia parar. Não para não. A partir de hoje Ele te dá graça.
A partir de hoje Ele te dá graça. Levanta a mão para cima e dê glória. Levanta a mão para cima e dê glória. A partir de hoje Ele muda a tua vida. E se você crê, dê glória para Ele. E se você crê, dê aleluia para Ele. Porque enquanto você está aqui adorando, Ele está fazendo milagre. Ele está fazendo milagre. Ele está fazendo milagre. E quando você chegar na tua casa hoje, quando você chegar na tua casa hoje, já tem providência de Deus te esperando lá. E eu encerro aqui. Levante a sua mão direita para cima. Ei, tem providência de Deus já te esperando na tua casa. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Quando você colocar o pé na porta da tua casa, a providência de Deus já vai estar te esperando lá, dizendo: eu cheguei para mudar a tua vida e a tua história. Ei, o Senhor está mandando eu dizer aqui: o teu filho vai voltar para a igreja. Lebrim, de rebom, de calabram, de rebiaçá. Ei, a tua filha vai cantar no coral. O teu filho vai pregar a palavra. A tua família vai ser salva. Lebrim, de rebioçá. Recebe da parte de Deus. Jesus está entrando lá, está mudando o pensamento. Ia cair em depressão, mas Jesus chega para mudar a história de morte. E Ele está dizendo: eu dou vida. Eu dou vida. Eu dou vida. E se você acredita, adora Jesus.